Capítulo 2. Coragem. A guerra interna. Considera-se acertadamente que a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois é a qualidade que garante todas as outras. No Oriente, os touros jovens são testados de uma certa maneira para o combate na arena. São levados para um local onde é permitido ao animal atacar um homem com uma lança chamado picador. A bravura de cada touro é então avaliada com cuidado, segundo o número de vezes que ele vai em direção ao homem, apesar da ferroada da lança. Devemos reconhecer que cada dia somos testados pela vida do mesmo modo. Com coragem persistimos, se continuarmos a tentar, se continuarmos a investir corajosamente, teremos êxito. O medo derrota maior número de pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Nada priva a mente de forma tão decisiva do que seus poderes de agir e raciocinar quanto o medo. Por medo de diminuir, deixamos de crescer. Por medo de chorar, deixamos de rir. O ator e cineasta britânico Charlie Chaplin disse: "A vida é maravilhosa quando não se tem medo dela." Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar por medo de tentar. Um turista caminhava pela beira do cais e, quando apreciava as gaivotas planando baixo, roçando a superfície azul turquesa do mar, viu um pescador apanhar um grande peixe, medi-lo e jogá-lo de volta ao mar. Pegou outro peixe menor que o anterior, mediu e colocou no balde. Estranhamente, jogava fora todos os peixes que mediam mais de 25 centímetros de comprimento. Os que mediam 25 centímetros para baixo, ele conservava. Curioso com a maneira de proceder do pescador, o turista indagou: "Desculpe-me, mas por que você guarda os pequenos e joga fora os grandes?" O velho pescador levantou os olhos, encorajou o jovem e, sem pestanejar, respondeu: "Ora, porque minha frigideira só tem 25 centímetros. Tolice? Claro, mas não mais do que quando jogamos fora as maiores ideias e os sonhos mais belos que nos vêm à mente, simplesmente porque nossa experiência é limitada demais, deixando assim de aproveitar as grandes oportunidades que surgem por medo de tentar. Todo medo é produto mental. Disso deriva que toda a humanidade, sugestionada pela onda maligna da dúvida, deixa-se contaminar pela cruel rotina de timidez. E a timidez é uma das muitas faces do medo. É o medo de não correspondermos aos padrões estabelecidos por outros ou por nós mesmos. Comportar-se timidamente diante de alguém é reconhecer que ele é superior a nós. Esse medo de desagradá-lo, mesmo quando a lisonjeia, não nos ganha a sua estima. A pessoa autoconfiante sabe claramente que os nossos temores são sempre mais numerosos que os nossos riscos. Quanto aos nossos medos, estima-se que 40% daquilo que tememos é constituído de coisas que jamais acontecem. 30% são coisas do passado. 12% são relacionados a preocupações inúteis com a saúde, 10% pequenas preocupações variadas de cada dia e apenas 8% são medos reais, legítimos. Portanto, se existe uma maneira eficaz de adquirir coragem, eis-la aqui. Faça aquilo que temes e o temor desaparecerá. Por favor, permita-me repetir. Faça aquilo que temes e o temor desaparecerá. Pode parecer um método muito simplista, pois estamos habituados demais a depender de teorias complicadas ou conclusões eruditas, mas são desnecessárias. Tudo o que precisamos fazer é limpar a mente de ervas daninhas mentais, tornando possível o frutífero crescimento. Lembre-se de que a hesitação apenas aumenta e engrandece o medo. De todas as aves que os antigos observavam, a águia talvez tenha sido a mais admirada por sua força e coragem.
A estratégia usada por algumas para ensinar seus filhotes a adquirirem coragem em voar é muito interessante. Seu ninho é construído em um penhasco ou despenhadeiro rochoso. Quando chega o tempo para começarem a voar, ela os empurra lá de cima. Enquanto a mãe permanece pousada, o filhote bate inutilmente suas asas. Logo, ele começa a perder altitude de forma drástica. Neste instante, a águia-mãe se arremessa velozmente. Algumas podem atingir a velocidade de 130 km por hora. Estende suas asas, voa por baixo dele e o deixa pousar nas suas costas. Ela sobe para o alto do penhasco com ele e repete esse processo, até que, por fim, ele consegue voar. Às vezes, em nossas vidas, as circunstâncias fazem o papel da águia. São elas que nos empurram para o abismo, e quem sabe não são elas as próprias circunstâncias que nos fazem descobrir que temos asas para voar. Qualquer pessoa pode desejar alguma coisa, mas só as ousadas e bravas a alcançarão. Se você quer ter sucesso, seja ousado, seja diferente. O progresso e o crescimento serão evitados se você sempre fizer as coisas de maneira como sempre fez. Quanto à bravura, ela pode ser expressa melhor nas palavras do general Omar Bradley. Bravura é a capacidade de atuar adequadamente, ainda que interiormente estejamos meio mortos de medo. Conta-se que Napoleão, quando jovem, tremia como vara verde durante os ferozes bombardeios no cerco de Toulon. Um soldado, vendo assim, comentou: "Reparem como ele está morto de medo." "Sim", respondeu Napoleão, "mas continuo combatendo. Se você sentisse a metade do pavor que estou sentindo, já teria fugido há muito tempo." As pessoas são tão corajosas quanto decidem ser. Você pode encontrar o pior inimigo ou o melhor amigo dentro de si. Tome cuidado apenas consigo mesmo e mais ninguém. Trazemos nossos piores inimigos dentro de nós. Nós melhoramos através das vitórias que conquistamos sobre nós mesmos. Há de haver confrontos e precisamos vencer. É indispensável vencer o medo do desconhecido, pois é ele que nos leva ao apego ao passado, à tentativa de repeti-lo e, assim, à perda de novas oportunidades. Certo general, um dia, quando viajava de carro por terreno montanhoso, encontrou uma divisão do exército estacada no alto da ribanceira de um rio. "O que está vendo aqui?" perguntou. O general foi levado à barraca do comandante, onde 2 oficiais estavam examinando os mapas. Explicaram que estavam tentando determinar se o rio poderia ser atravessado. "Já lhes ocorreu", o general retrucou, "descer a margem e examinar a profundidade da água?" Diante da resposta negativa, o general sugeriu que o fizesse. Ele tinha acabado de atravessar o rio, raso o suficiente para a travessia. Aí está, na vida, as grades são, com maior frequência, impostas pelo indivíduo a si mesmo. Nunca empreenda coisa alguma pensando na derrota. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Nossos pensamentos também são nossos filhos. É preciso torná-los sadios, belos, ricos e felizes. Se as coisas lá de fora nos amedrontam e nos perturbam, é porque ainda desconhecemos a silenciosa e sutil fortaleza da paz que está dentro de nós mesmos. Os pequenos atos que se executam são melhores que os grandes que se planejam. E lembre-se de que uma atitude vitoriosa é meio caminho andado para o sucesso. Todo empreendimento nosso neste mundo irá depender de como olhamos os desafios que estão adiante. Dizem que uma empresa de calçados americana mandou 2 representantes a determinado país da África para estudar a possibilidade de construir uma fábrica ali. E recebeu os 2 relatórios.
Aqui ninguém usa sapatos, escreveu o primeiro. Se instalarmos uma fábrica, teremos prejuízo. Aqui ninguém tem sapatos, escreveu o segundo. Se instalarmos uma fábrica, venderemos tudo. Aventurar-se causa ansiedade, é claro, mas deixar de arriscar é perder a si mesmo. Aventurar-se no sentido mais amplo é, precisamente, tomar consciência de si mesmo. Quem vive o dia de hoje com medo do amanhã, não vive nem hoje nem amanhã. Mas quem se entrega ao presente, vê a eternidade em cada segundo. Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas. Certo dia, diante de um lago, um cachorro veio beber água, mas ao ver seu reflexo na superfície do lago, fugiu de medo. Isso aconteceu várias vezes, até que, já morto de sede, atirou-se contra aquela estranha criatura. Qual não foi sua alegre surpresa ao descobrir o frescor da água no seu corpo e na sua língua. Assim, é preciso desafiar a si mesmo e compreender que, só mergulhando de corpo e alma em nossos anseios, podemos entender seu significado e desfrutar os seus benefícios. O mais certo caminho para evitar o fracasso é decidir-se a vencer. E ele sabia que o que estava dizendo, porque a vitória sempre foi de quem nunca duvidou dela. Faça o que você pode, com o que tem, onde estiver. À medida que seu sucesso progredir, logo você irá descobrir que há pessoas que ficariam encantadas em derrubá-lo do pódio. Lembre-se da sugestão de um velho sábio, Lao Tse: reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Os que impõem mais respeito são também os mais bem-sucedidos. Os outros nos veem como nós nos vemos. Quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Ninguém poderá fazer com que você se sinta inferior se você não consentir. O que você tem de mais valioso e precioso e seus maiores poderes são invisíveis e intangíveis. Ninguém pode apoderar-se deles. A verdade será sempre a verdade, independentemente da falta de compreensão, descrença ou ignorância. Se o tratarem de forma leviana, coloque firmeza em suas palavras. Algumas pessoas são como tapetes, merecem ser sacudidas. Porém, jamais fale alto. Nada baixa mais o nível de uma conversação do que elevar a voz. Quanto mais fraco é o argumento, tanto mais fortes são as palavras. Use palavras brandas e argumentos fortes. Não é estranho a adversidade. Só se atiram pedras a árvores frutíferas. Do mesmo modo, só são criticadas as pessoas que têm algum valor. Um profeta, certa vez, pediu a Deus que o livrasse da língua dos caluniadores. E ele respondeu: meu filho, queres ser melhor que eu? Seremos bem-sucedidos, mesmo que as demais pessoas não creiam em nós, contando que tenhamos confiança em nós próprios. Olhe os pássaros. Mesmo quando um deles caminha, sente-se que eles têm asa. Em uma região de areia, pedregulho e rochas, um jovem guerreiro perguntou ao seu instrutor: quem é o melhor no uso da espada? O idoso ergueu lentamente sua cabeça e seus pequenos olhos negros inspiravam uma profunda sabedoria. Vá até aquela colina, disse ele. Ali existe uma grande rocha. Ofenda-a com palavras duras, meu instrutor, porque se a rocha jamais me responderá, então ataque-a com um golpe de espada, disse o velho homem. Isso também não farei, respondeu o jovem. Minha espada se quebrará, e se agredi-la com minhas próprias mãos, machucarei meus dedos sem resultado algum. Mas quanto à minha pergunta, quem é o melhor no uso da espada? O melhor, disse o instrutor, voltando seus olhos para a colina, é o que se parece com a rocha. Sem tirar da bainha sua espada, consegue mostrar que ninguém poderá vencê-lo.
A coragem pode ser obtida se você sonhar mais do que os outros achem prático, arriscar mais do que os outros achem prudente e persistir mais do que os outros achem possível. Não arriscar nada é arriscar tudo. Afinal, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. O futuro não é o que se teme, o futuro é o que se ousa. Segredo número 2. Medos não passam de pensamentos e pensamentos podem ser abandonados.